Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Repetindo, então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, querido Espírito Santo, fale ao nosso coração, à nossa vida, Pai. Aquilo que é plano, propósito, vontade do Senhor. Quebra todas as barreiras, muralhas, meu Deus. Meu Deus, que cada vida seja abençoado no poder do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos neste mês de fevereiro com uma série de mensagens aonde nós estamos ensinando, para a igreja a importância de você ter no seu coração, sobre unção e temor, ou temor e unção. E hoje, a última mensagem dessa série, eu quero aqui falar nessa noite sobre quem somos. Geração de Saul ou geração de Davi? A mensagem nessa noite, ela é uma pergunta que você não vai responder para mim, mas você vai responder para você mesmo. Você não precisa responder para quem está ao seu lado. Eu quero que nesta noite, até o final deste culto, você possa olhar para o mais profundo do seu coração e você possa responder para você mesmo. Quem eu sou? Sou geração de Saul ou sou geração de Davi? Quem eu sou? Eu sou Saul ou eu sou Davi? Quando nós olhamos a história de Saul e de Davi, nós vamos observar, irmãos, que Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel. Ambos eram de boa aparência. Foram ungidos pelo mesmo profeta, pelo profeta Samuel. Receberam o mesmo Espírito, a mesma unção, a unção do mesmo Deus. Nós vamos observar que Saul foi um rei pedido pelo povo. A nação clamava a Deus, a nação rogava: Senhor, nos dá um rei. Senhor, nós queremos um rei. Nós queremos um rei aqui na terra para nos governar. E de tanto aquele povo clamar, de tanto aquele povo pedir, Deus então unge Saul. E Saul, ele reinou bem no princípio. Um menino humilde, simples, que teve um chamado lindo, um chamado maravilhoso. E no princípio, ele reinou bem. Mas, gradualmente, Saul
passou a confiar mais em si e menos em Deus. Conforme o tempo foi passando, Saul foi enchendo de confiança. Saul foi crescendo a mente, foi crescendo a cabeça. E Saul começou a achar que ele era. E ele começou, a fazer coisas que não agradavam a Deus. Passou a amar mais o poder, passou a amar mais o trono, passou a amar mais a sua posição do que a Deus. E Saul persistiu na desobediência, porque o profeta Samuel, ele era enviado por Deus e ele vinha até Saul para orientar Saul, para exortar Saul a caminhar no direcionamento de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus. Mas Saul agora, ele não ouvia mais o profeta de Deus, ele não dava mais ouvidos a Samuel, ele não dava mais ouvido à vontade ou ao plano de Deus. Saul queria fazer as coisas do jeito dele, do jeito que ele achava, do jeito que ele pensava. Irmãos, isso é um risco muito grande. Quando nós começamos a achar que nós sabemos, quando nós começamos a achar que nós estamos por cima, eu não preciso ouvir o profeta, eu não preciso mais ouvir o conselho do profeta, eu não preciso mais ouvir o direcionamento do profeta, eu não preciso mais saber qual é a vontade de Deus na minha vida, no meu coração, eu já sei. Eu vou fazer assim e assim, é assim que eu penso, é assim que eu acho. Isso é um erro muito grande. Mas Saul começou a achar assim, a pensar assim, a direcionar assim, a caminhar desta maneira. E isso levou Saul a começar a perder a unção que ele havia recebido. Isso levou Saul, irmãos, a perder o seu relacionamento com Deus. E aí, quando nós olhamos a vida de Davi, nós vamos observar que Davi também foi escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus e não pelos homens. Deus achou Davi lá no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. Um menino também simples, humilde, rendido diante de Deus, e Deus então, ele acha Davi. Quando Saul não quis mais caminhar no direcionamento de Deus, quando Saul não queria ouvir mais, quando Saul não queria obedecer, quando Saul não queria ouvir o profeta, caminhar na direção do profeta, Deus achou um Davi. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Quando você achar que obedecer a Deus é demais, quando você achar que andar no direcionamento de Deus é demais, quando você não quiser mais ouvir o direcionamento do profeta ou profeta, Deus levanta um Davi. Deus sempre tem um Davizinho. Deus sempre tem um Davi que ele vai levantar. Deus sempre tem um Davi que vai continuar o plano dele, o propósito dele. Se eu não quero continuar o plano de Deus, se eu não quero continuar o propósito de Deus, eu fui chamado, eu fui ungido. Mas se eu não quero caminhar o plano de Deus, caminhar, ouvir, obedecer, Deus vai levantar um Davi que continua o plano dele. Deus vai levantar um Davi que continua o propósito dele. Quem está entendendo isso? Davi foi ungido à semelhança de Saul. Mas Davi seguiu um caminho diferente de Saul. Davi escolheu um caminho diferente. Davi respeitava a unção que ele tinha recebido. Davi respeitava, irmão, a Deus, a posição de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Davi era obediente a Deus. Davi era obediente a todo o propósito de Deus. Mesmo sendo ungido, Davi não cresceu a cabeça. Davi submeteu à vontade de Deus.
Davi submetia o direcionamento do profeta. Ele submetia a Deus para guardá-lo. Ele submetia a Deus para julgá-lo. Davi, ele sabia que Deus estava na direção da vida dele. E por isso Davi foi reconhecido, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha prazer na unção de Deus. Um homem que reconhecia a unção, que reconhecia a Deus, que obedecia a Deus, que reconhecia o direcionamento de um profeta. Um caminho totalmente diferente de Saul. Quando nós olhamos a história de Saul, de Davi, irmãos, nós vamos observar aqui, Saul, agora, ele tinha o trono. Mas Davi tinha unção, tinha a presença de Deus. Amém? Saul tinha o trono, Saul tinha a coroa. Saul continuava como rei. Davi, ele ainda não tinha o trono, Davi ainda não tinha a coroa. Mas Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha unção de Deus. O Espírito de Deus se retirou de Saul. A unção de Deus, ela saiu da vida de Saul. Porque Saul já não respeitava mais a unção de Deus na vida dele. Não tinha mais alegria de obedecer, então a unção de Deus, ela foi retirada da vida de Saul. A presença de Deus se retirou da vida de Saul. Irmão, não deixe isso acontecer na sua vida. A unção de Deus ser retirada da sua vida. A presença de Deus se retirar. Porque a Bíblia diz que quando a unção de Deus saiu da vida de Davi, quando a presença de Deus saiu da vida de Davi, um espírito do mal entrou na vida dele. Todas as vezes que o nosso coração estiver vazio, todas as vezes que a nossa mente estiver vazia, estiver longe de Deus, longe da presença de Deus, o espírito mal vai apoderar da sua vida, vai apoderar da sua mente, vai apoderar, meu irmão, do teu corpo, do teu coração. Davi tinha unção de Saul tinha unção de Deus. Tinha a presença de Deus, mas não respeitou a unção e a presença. Saul estava mais voltado para a posição, para a coroa, para o trono. Por isso Deus se retirou. E veio um espírito mau e entrou e dominou a vida de Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então, quando nós olhamos agora a vida de Saul, olha aqui. Quando nós olhamos para a vida de Saul aqui agora, Saul tinha o poder, Saul tinha o exército, Saul tinha a coroa, Saul tinha o trono, mas Saul não tinha unção, não tinha presença de Deus mais na vida dele, não tinha presença de Deus mais dentro dele. Meu irmão, o que adianta ter o trono? O que adianta ter uma coroa? O que adianta ter uma posição e não ter presença de Deus? E não ter unção de Deus? O que adianta? O que adianta você ter todas as coisas nessa vida? Você achar que está bem, mas não tem mais a unção e não tem presença de Deus. E o mais triste nisso tudo, o mais triste aqui neste texto, é que nós não vamos ver Saul desesperado por causa disso. Nós não vamos ver, irmão, Saul incomodado, preocupado, porque perdeu a unção, porque perdeu a presença de Deus.
Saul não se preocupou, ele não estava nem aí. Ele perdeu a unção, ele perdeu a presença de Deus. Deus não era mais com ele, mas ele não estava preocupado. Ele não estava desesperado. Quando olhamos aqui, nós vamos ver que Saul, ele não fez nada para recuperar a unção, para recuperar a presença de Deus. Saul podia ter corrido no profeta, Saul podia ter caído de joelho e dizer: Pai, eu me arrependo, Senhor, eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem a tua unção, eu não posso viver sem o direcionamento do Senhor. O que adianta esse trono? O que adianta essa coroa? O que adianta eu ser rei? Se o Senhor não é mais comigo, se a tua presença não é mais comigo, se a tua unção não é mais comigo. Mas Saul não fez nada disso. Saul agora tinha coroa, mas não tinha unção, não tinha presença. Saul tinha liderança, mas não tinha unção, não tinha presença. Era rei, mas não tinha unção, não tinha presença. E ele não se incomodava mais em não ter mais a unção. Ele não se incomodava mais em não ter mais a presença de Deus, de não ter mais o Espírito de Deus dentro dele. E quando nós olhamos para os dias de hoje, quando nós olhamos para a igreja de hoje, isso se tornou normal. Ser um Saul se tornou normal. Ser geração de Saul, irmão, se tornou normal na vida de muitos cristãos, na vida de muitas pessoas. Quantos estão como um Saul, perdendo a unção? Quantos estão como um Saul, irmão, perdendo a presença de Deus? Quantos estão mais como um Saul, que não tem mais relacionamento com Deus, que não tem mais intimidade com Deus, e não estão preocupados em não ter mais intimidade com Deus, não estão preocupados em não ter mais relacionamento com Deus, não estão nem aí, estão levando a vida normal. Não tem problema não, não tem mais a unção de Deus, não tem problema não. Eu não tenho mais intimidade com Deus como eu não tinha antes, não tem problema não. Eu não tenho mais vida com Deus como eu não tinha antes, não tem problema não. Quantos estão levando a sua vida normal e não estão se incomodando? Não estão preocupados em lutar para recuperar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, a unção, a vida com Deus. Se acostumaram com o evangelho raso, superficial, uma vida superficial em Deus. Irmão, a igreja de hoje, os cristãos de hoje estão acostumando com uma vida superficial em Deus, um evangelho raso, superficial em Deus, aonde possuem a coroa, possuem posições, títulos, mas não tem unção, não tem presença de Deus, não tem presença do Espírito de Deus, não tem intimidade. O que adianta uma posição? O que adianta tudo, irmão? Você ganhar tudo nessa vida, mas não ter presença de Deus, não ter unção de Deus, não ter a graça de Deus, não adianta nada. Saul pensou assim: não, a coroa tá bom, o título de rei tá bom, a minha posição tá bom, o ouro tá bom, a prata tá bom. Eu não preciso ficar ouvindo o profeta, eu não preciso ficar ouvindo Samuel, eu não preciso ficar ouvindo a vontade de Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. E Saul desrespeitou, irmão, o profeta Samuel de tal maneira, ele desrespeitou o propósito de Deus de tal maneira, que ele foi fazer um sacrifício. E realizar o sacrifício não era função do rei, não era função dele, mas era de Samuel, era do profeta. Ele não esperou Samuel chegar. Ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. Não, eu sou o rei, não preciso do profeta, não preciso respeitar a presença do profeta, não preciso respeitar a palavra do profeta. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu mesmo vou lá e faço o sacrifício.
Saul chegou a fazer isso. Nós estamos vivendo tempos de hoje em que as pessoas acham que não precisam mais respeitar o profeta, não precisam mais ouvir o profeta. Eu vou fazer, pastor, da minha vida o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou caminhar o que eu acho que eu não quero saber o que Deus está pensando, não quero saber o que Deus está achando. Eu não quero saber o que o pastor está achando. Eu vou embora para frente. Mas eu queria dizer para você que isso levou Saul a perder a unção de Deus. Isso levou Saul a perder, irmão, o relacionamento que ele tinha com Deus. Não ouvir mais a Deus, não ouvir a vontade de Deus ou o plano de Deus. Enquanto Saul estava agindo dessa maneira, Davi estava lá no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que lá no pasto, mesmo o seu pai não acreditando nele, os seus irmãos, mesmo ali sozinho, ali, tomando conta das ovelhas lá no pasto, Davi pega a sua harpa e Davi, ele adorava a Deus. Ele exaltava a Deus. Davi tinha alegria em Deus. Davi tinha alegria, prazer na presença de Deus. Davi tinha prazer em ser ungido pelo Senhor. E ele pegava a harpa e ele tocava com uma profundidade tão grande. E ele adorava de uma forma tão grandiosa, irmãos. Que a maneira como Davi tocava e ele adorava a Deus e ele cantava, o testemunho dele chegou lá no palácio de Saul. O testemunho dele, a maneira como ele era, como ele estava adorando a Deus, bendizendo a Deus, saiu de todo aquele lugar, chegou lá no palácio. O testemunho dele. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que você coloque no mais profundo do teu coração. Melhor do que tocar bem, melhor do que cantar bem, melhor do que pregar bem, irmão, é ter vida com Deus. Não adianta eu achar, eu sou um grande tocador, olha, eu toco com uma excelência. Olha, eu canto demais, a minha voz, pastor, você precisa de ver a voz que eu tenho, canto muito. Olha, pastor, olha, eu prego demais. Eu tenho vontade de pregar, eu tenho jeito para pregar. Melhor do que tocar bem, melhor do que cantar bem, melhor do que pregar bem, é ter vida com Deus. É ter relacionamento com Deus. É ter unção de Deus. Davi não só tocava bem, Davi não só cantava bem, Davi tinha unção de Deus, vida com Deus, presença de Deus, intimidade com Deus. Davi valorizava na vida dele a unção, Davi valorizava na vida dele a presença de Deus acima de todas as coisas. Ele não estava fazendo por fazer, mas havia uma unção que movia a vida dele. Amém, gente? Aquela intimidade que enchia a vida dele de Deus, da graça de Deus. Mas como é que estava Saul? Saul estava lá no trono, e a Bíblia diz que o espírito mau entrou no coração, na vida dele, na mente dele. Ele estava no trono endemoniado. E um dia os servos dele chegaram para ele e disseram assim: olha, meu senhor, só deveria chamar alguém que toca bem, que canta bem, que tem uma unção, que tem uma graça de Deus, para poder chegar aqui e poder tocar, para poder chegar aqui e poder cantar, adorar, para que esse espírito mau que está controlando o Senhor, a vida do Senhor, que está atrapalhando, ele possa sair e o senhor possa estar bem. Aonde nós vamos encontrar essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí chega alguns e diz assim: Senhor, olha, nós queremos dizer para o Senhor que nós passamos lá perto do pasto de Jessé, lá onde as ovelhas de Jessé, elas ficam, é cuidado, e tem um menino lá, tomando conta das ovelhas, e ele toca maravilhosamente bem.
ele canta de uma maneira, ele tem uma unção graciosa dentro dele, tem algo que mexe, que move o mais íntimo do coração dele. É algo magnífico quando ele toca, quando ele canta, uma unção, ela move no lugar. Então Saul diz: traga esse menino. E eles buscaram Davi. Sabe por quê? A unção de Deus que estava na vida de Davi chegou lá no palácio. A graça de Deus que estava na vida de Davi chegou lá no palácio. Não era só que Davi tocava bem, não era só que Davi cantava bem, não era só que Davi fazia bem, mas a unção de Deus na vida dele espalhou naquele lugar. Todos que olhavam, aonde eles passavam, puxa vida, que graça de Deus, que presença de Deus. Eles não estavam vendo só Davi, estavam vendo a graça. Eles não estavam vendo só Davi, estavam vendo a unção. Irmão, o mais importante não é ver você, o mais importante é ver a unção de Deus, é ver a presença de Deus na tua vida, é ver a graça de Deus. Você pode subir no altar, você pode tocar, você pode cantar, você pode pregar, você pode ser um diácono, você pode ser o líder do grupo tal, do grupo X, meu irmão, você pode ser aquele que discipula. Não importa. Não importa se alguém venha me ver, não importa se alguém venha te ver, importa se a unção que está na minha vida, a unção que está na tua vida, a intimidade com Deus que está dentro de nós, a presença de Deus que está dentro de nós, está chegando lá fora. Está chegando na vida de quem está preso, está chegando na vida de quem está encarcerado, está chegando na vida de quem, meu irmão, não tem sossego, não consegue dormir, está chegando na vida de quem não tem vida. Se o que está em você está trazendo vida lá fora, amém? O que estava dentro de Davi estava chegando lá no palácio. Todo mundo tinha visto, todo mundo estava vendo. Aí buscaram Davi. Davi chega lá no palácio. A Bíblia diz que quando ele começa a pegar a sua harpa, quando ele começa a tocar, vai diante do rei, começa a tocar. Quando ele começa a cantar e adorar a Deus no mais profundo da vida dele, havia uma intimidade com Deus, havia, irmão, um relacionamento, uma unção poderosa na vida de Davi. E quando Davi entra, quando ele começa a cantar, quando ele começa a adorar, o espírito mal que estava na vida de Saul, ele não suportou ficar naquele lugar. Aquele palácio ficou pequeno, aquele lugar ficou pequeno, e aquele espírito do mal, ele sabia: não tem mais lugar para mim aqui, não tem mais lugar para mim neste lugar. Ele teve que se retirar. Quando a unção de Deus está em primeiro lugar na tua vida, irmão, quando você valoriza a unção de Deus, presença, intimidade, aonde você coloca os pés, aonde você coloca as mãos, aonde você chega, o espírito do mal tem que sair, o espírito do mal tem que se retirar, todo o mal tem que sair, porque a presença de Deus está em você. Porque a presença de Deus, a unção de Deus está na tua vida. O que faz é a unção. Então quando você entra, a unção entra. Agora eu não consigo entender como é que tem gente na igreja que tem medo de demônio. Como que tem líderes que tem medo de demônio? Você não acredita na unção de Deus que está na tua vida, não, irmão? O sobrenatural de Deus que está na tua vida, não? Por que você tem que correr de demônio? Por que você tem que ter medo? Você não tem que correr, você não tem que ter medo, irmão. Maior o que está em você, maior o que está dentro de você, maior o que está na tua vida. Abra a boca, meu irmão, declara no nome de Jesus, na unção de Deus, na presença de Deus, na graça de Deus, e o espírito mal tem que sair no nome de Jesus, porque maior o que está na tua vida. Então quando Davi tocava, o rei acalmava, a unção tomava conta daquele lugar. Quando Davi saía, Saul dava brecha de novo. Saul dava brecha para o diabo de novo, dava brecha para o espírito do mal. Não obedecia a Deus, não honrava a unção, a posição diante de Deus. Aquele espírito mal voltava. Quando você dá brecha, Deus pode chegar e pode libertar, irmão, mas se você dá brecha, o diabo volta.
os demônios voltam. Aonde tem mente vazia, coração vazio, o mal entra. Não dá brecha, não dê brecha para Satanás. Não dê brecha para o mal na tua vida. Quando chamavam Davi, traziam Davi de volta e ele adorava a Deus novamente, e ele cantava novamente, a unção de Deus movia naquele lugar e o mal saía. Amém? Você pode me perguntar assim: pastor, que maravilha, olha a diferença de Saul para Davi. Ô pastor, mas tem um negocinho aí na Bíblia, não tem não? Davi nunca pecou não? Davi não errou em nada não? Errou. Davi, ele pecou. Vou dizer para você que foi um pecado grave. Pecou. Davi agora já não tinha Saul, Saul já estava fora da parada, Davi já estava no trono, Davi já era rei. E a Bíblia diz que Davi prostituiu. Davi tinha várias concubinas, mas mesmo tendo várias concubinas, ele prostituiu. Ele olhou para uma certa mulher, ele interessou naquela mulher. E ele mandou chamar aquela mulher e trouxe aquela mulher até no palácio e ele prostituiu. E Davi fez pior do que isso, porque aquela mulher engravidou e Davi quis tampar o sol com a peneira. Davi quis esconder. Aí ele chama o marido daquela mulher, que estava à frente de guerra, à frente de batalha. Ele disse: você não precisa ir para a guerra mais não, não precisa ir para a batalha mais não, vai para a tua casa, fica com a sua mulher. Porque ele diz assim: olha, se ele ficar lá com a mulher dele e tal, amanhã, esse filho não é meu não, esse filho é dele. Só que aquele soldado era tão fiel, que ele disse: ô meu senhor, não posso fazer isso não. Nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, eu sou fiel ao rei, eu sou fiel ao meu rei, eu não aceito ir para casa, eu não aceito ficar em casa, eu vou para a frente de guerra, eu vou para a batalha. Quando Davi viu que ele não conseguiu, Davi chamou o capitão da guarda e diz assim: coloca ele na frente de batalha. Davi colocou estratégico na frente de batalha, mandou diminuir as armas dele, para que ele morresse na frente de batalha. E aquele homem morreu. Davi mandou buscar a mulher para dentro do palácio. Só que nada passa despercebido dos olhos de Deus. Às vezes a gente acha, irmão, que é muito fácil jogar lixo, a poeira para debaixo do tapete. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nada passa despercebido, você pode ter certeza. As pessoas podem tentar esconder as coisas de Deus. As pessoas, irmãos, podem pontuar, podem jogar debaixo do tapete. Mas vai haver um dia que tudo vai vir à tona. Porque os olhos de Deus, nada passa despercebido dos olhos de Deus. Um dia Davi está lá tranquilo no trono, como se não tivesse acontecido nada. A gente é assim, irmão. A gente erra feio às vezes, a gente pisa na bola às vezes, porque nós somos seres humanos. Davi era ungido, mas ele errou, porque todo ser humano erra. Todo ser humano vai pecar. Não existe ser humano nenhum que ele não vai errar em nada, que ele não vai pecar em nada. Todos nós, em algum momento, em alguma área, vamos pecar. Mas às vezes a gente tem aquela coisa assim: pequei, tá bom, normal. E a gente aceita e leva como normal, como Saul fazia. E Davi agora quase que ele entrou na mesma linha de Saul. Quase que Davi entra na mesma linha. Mas e aí entra o profeta Natã. Não era mais o Samuel, mas era o Natã. E o profeta Natã foi enviado por Deus diante de Davi. E ele começa a contar uma história para Davi. E ele diz assim: olha Davi, o rei, houve um certo homem. Ele tinha muitas coisas. Ele tinha de sobra. Mas ele deixou tudo que ele tinha. E ele tomou uma única coisa que uma outra pessoa tinha. Você acha que é justo? E Davi disse: não, de maneira nenhuma, isso não é certo. Isso não é justo, esse homem tem que morrer. Esse homem que tinha muitas coisas, e ele deixou dele para pegar uma só que o outro tinha, para tomar posse de um que o outro tinha. Esse homem merece morrer. Me fala quem é esse homem.
Me fala porque ele tem que morrer. E o profeta então olha para Davi e diz assim: este homem é o Senhor. Este homem é o Senhor. Ô rei, este homem é você. O Senhor manda te dizer que esse homem é você. Foi você que fez isso. Quando Davi ouve o profeta, aquele negócio entrou no mais profundo do coração de Davi. Puxa vida. Davi naquele momento ele acorda. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Davi poderia dar uma de Saul e deixar entrar no ouvido e sair no outro. Ele era o rei. Ele tinha coroa. Ele tinha a posição. Não é eu comigo não. Fiz isso não. Mas Davi, por mais que ele pecou, Davi, por mais que ele errou, ele valorizava a unção que estava sobre ele. Ele entendia a presença de Deus que estava dentro dele. Ele ainda entendia, irmão, a graça de Deus. Ele respeitava a Deus, a unção. Ele ouve a palavra do profeta e a Bíblia diz que Davi cai de joelho. Davi começa a chorar. Ele rasga suas vestes, veste um pano de saco, fica dias sem comer e sem beber, sem conversar com ninguém. Ele vai para um lugar reservado entre ele e Deus, e a Bíblia diz que Davi ficou ali um tempo grande diante de Deus, rendido diante de Deus, com o rosto no pó, na presença de Deus. E ali Davi escreveu o Salmo 51. Ele foi lá embaixo. Davi entende o que ele fez. E lá no Salmo 51, lá no versículo 10, Davi, ali lá embaixo, lá no pó, ele diz assim para Deus: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus, tem misericórdia de mim, o que eu fiz, como ungido do Senhor, como alguém que tem um relacionamento com o Senhor, que tem uma vida com o Senhor. Olha o que eu fiz, Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro de novo. Renova a minha vida, Deus. Renova o meu coração. E lá no versículo 11 ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me lances fora da tua vontade, não retires de mim o teu Espírito. Não retire de mim a tua unção, não retire de mim, Deus, a tua presença, não retire de mim, Pai, a tua graça. O relacionamento que eu tenho com o Senhor não quebra, Pai, esse relacionamento. Senhor, tira de mim o trono, tira de mim a coroa, tira de mim a posição, tira de mim o ouro, tira de mim a prata. Deus, tira de mim o que o Senhor quiser, Deus, tira de mim, mas não retires a tua presença de dentro de mim, não retires a tua unção da minha vida. Deus, a tua unção é o de maior valor para mim, a tua presença é o meu maior tesouro. O Senhor é tudo para mim. Saul não foi capaz de fazer isso, mas Davi foi capaz de fazer. Mesmo estando errado, mesmo tendo pecado, Davi diz: Deus, se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Tem misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos aprender com Davi, porque em algum momento eu vou errar, em algum momento você vai errar. Mas quando vier esse erro, quando Deus levantar o profeta, quando o Espírito Santo vier, quando Ele tocar na tua vida, se renda diante de Deus e tenha um arrependimento no teu coração verdadeiro. Rasga o teu coração e diga: errei, falhei, Deus, oh Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, tira o que o Senhor quiser tirar, tira tudo de mim, Deus. Tira a posição, tira a coroa, tira o trono, o que o Senhor quiser, mas não retires de mim a tua unção.
Não retires de mim a tua presença. Não retires de mim a tua graça. Meu irmão, a unção de Deus é o maior tesouro que você pode possuir. A presença de Deus na tua vida é a maior riqueza que você pode ter nesta vida. Intimidade com Deus é a maior coisa que você pode ter nessa vida. Não aceite perder isso. Vai para o pó, ora, roga a Deus, ora na presença de Deus. Mas diga: Pai, não retires de mim. Não retires de mim. Quem está entendendo isso aqui, gente? Não retire de mim, Pai. Tua presença é tudo, Deus. Tua graça é tudo, Deus. Meu Deus, conserva isso em mim, não tira de mim. Cria em mim, Deus, um espírito puro. Um coração puro de novo, Deus. Renova em mim um espírito reto. Ele clamou, ele chorou. Eu quero desafiar você, irmão. Chega na sua casa, pega o Salmo 51, abre o Salmo 51, medita no Salmo 51. Cada palavra do Salmo 51, você vai ver ali, ó, o choro de Davi, o pranto de Davi. E a Bíblia diz que Deus, ele levantou Davi. Deus perdoou Davi. Deus não tirou a unção de Davi. Deus não tirou, irmão. Deus não se retirou da presença dele, da vida de Davi. Deus permaneceu presente na vida de Davi. A unção de Deus permaneceu. Davi, ele pagou caro pelo seu pecado. Porque nós vamos errar e vamos pecar. Deus tem o poder de nos perdoar quando nós clamamos e nos arrependemos de verdade. Mas a consequência do pecado, ela fica. A consequência eu tenho que enfrentar ela. Não tem jeito não. A consequência do meu pecado, ela fica. Deus perdoou, a unção de Deus não saiu, a presença de Deus não saiu. Mas Davi não teve o prazer de ter aquele filho. O filho morreu. Davi viu os filhos dele, um levantando contra o outro e um matando o outro. Davi teve o dissabor de ver a sua filha sendo estuprada, as suas concubinas sendo estupradas. O próprio filho dele levanta contra ele, guerreia contra ele, põe Davi para fora do palácio. Davi teve que guerrear com o próprio filho. E a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Davi. Mas ele teve uma consequência grave do pecado. Mas ele teve a humildade de falar: Deus, a tua unção é tudo. Tua presença é tudo. Não retires de mim o teu espírito. Ele foi diferente de Saul. E no nome de Jesus, nessa noite, nós possamos entender isso, irmão. Quem nós somos? O que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos geração de Saul ou queremos geração de Davi? Saul amava o trono, Davi amava Deus. Você ama o trono ou você ama Deus? Você ama a posição ou você ama Deus? Você ama a coroa ou ama Deus? Você ama, né, as coisas dessa vida ou você ama Deus? Geração de Saul buscou o trono. Geração de Saul, irmão, todo dia só busca o trono, só busca a posição. Só preocupa com coisas materiais, só preocupa com coisas dessa vida. Todo dia a geração de Saul está assim, se mostrando, achando que é. Valoriza muito só as coisas daqui da terra, só as coisas materiais. Mas a geração de Davi busca relacionamento com Deus. A geração de Davi está preocupada em ter vida com Deus. Geração de Davi está preocupada com a unção de Deus na vida deles. Você faz parte de qual geração? Você está preocupado com o quê? Porque se você for um Davi, ou geração de Davi, sua vida será muito abençoada. Saul passou, acabou tudo. Sabe qual foi o fim dele? Morreu em cima da própria espada. Suicidou. Morreu em cima da própria espada. Tentou destruir Davi. Mas só que a unção agora estava na vida de Davi.
Se a unção de Deus está na tua vida, ninguém te destrói. Se você tem relacionamento com Deus, pode levantar contra você, irmão, o inferno, o demônio. Pode levantar o que for, pode falar de você o que quiser. Não vai te destruir. Amém? Agora tem que ver se a unção está em você. A unção de Deus está na tua vida. Você valoriza a unção. Você tem relacionamento. Você tem vida. Não precisa se preocupar, não. Deixa falar de você, não tem problema. Deixa levantar contra você. Deixa inventar qualquer coisa. Deixa tentar puxar o seu tapete. Você vai vendo Saul caindo em cima da própria espada e você vencendo no poder do nome de Jesus. Porque quem tem unção, quem valoriza unção, vence. Quem tem relacionamento, vence. Quem tem vida com Deus, meu irmão. Pode vir guerra, pode vir batalha. Davi venceu todas as guerras. Todas as batalhas. Amém. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.